Vamos entender tudo a partir de agora, conversando com o ex-embaixador do Brasil em Washington, presidente do Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior, Rubens Barbosa, que gentilmente nos atende nessa manhã. Bom dia. Bom dia. Embaixador, vamos lá. Acho que tem muita coisa aqui sobre o que falar e a ideia é que a gente coloque um pouco dessa bola no chão. Divergências ideológicas claramente serviram de argumento para essa taxação aqui de 50% em cima do Brasil e o quanto de fato isso é legítimo. Além disso, a gente pode esperar efetivamente que isso vá acontecer ou até lá tem tempo para um recuo por parte do governo americano? Olha, nós estamos lidando com um presidente totalmente imprevisível, né? Nós não podemos julgar o que aconteceu ontem com padrões anteriores à eleição do Trump. Quer dizer, não existe mais regras estáveis, previsíveis no comércio internacional. A Organização Mundial do Comércio praticamente desapareceu. Então, não há como você lidar com uma situação como essa sem negociação, sem conversas. O problema é esse, nós não temos alternativa. Nós temos que estabelecer canais de comunicação ágeis, rápidos com os Estados Unidos. Na minha visão, a oposição aqui ao governo atual, ao governo Lula, está trabalhando nos Estados Unidos desde antes da eleição. E eles tiveram, nós vimos aí entrevistas com o Eduardo Bolsonaro, o que ele falou. Ele disse isso, ele disse que estava trabalhando há muito tempo lá nos Estados Unidos. Enquanto isso, nós não sabemos, eu pelo menos não conheço nenhuma ação do governo brasileiro atual contra essa ação da oposição, porque a oposição está aqui no Brasil e lá fora para criticar o governo, para se opor ao governo. Isso aí é da regra, né, da democracia. Agora, eu acho que o que foi feito foi exagerado. Quer dizer, você ter o Brasil no meio de tantos países ser o país que está mais taxado, realmente é uma situação inesperada. Por isso que eu acho, e como outros falaram aí, nós não temos alternativa. O governo tem que abrir imediatamente negociações, como todos estão fazendo. Vocês viram, além dessas cartas que foram entregues agora, na semana passada e nas outras semanas anteriores, a União Europeia recebeu cartas, o Japão, a Coreia, todos com 25%, 20% de tarifas. São países, os principais parceiros comerciais dos Estados Unidos. O Brasil não é um dos principais parceiros dos Estados Unidos. E eles não falaram nada, ninguém reagiu, ninguém atacou o presidente, ficaram quietos e estão negociando. Agora, a partir de agora, feito esse estrago, nós temos que negociar, ir lá nos Estados Unidos negociar. Como eu vou repetir, nós não podemos julgar o que está acontecendo agora com padrões de regras comerciais anteriores ao presidente Trump. É tudo imprevisível, ele pode mudar imediatamente até 1º de agosto, que ele deu o prazo, né? Ele pode diminuir essa tarifa, então, mas agora tem que negociar. Mas, embaixador, que tipo de negociação cabe neste momento ao governo brasileiro? O presidente Lula afirmou que essas taxas serão respondidas, nas palavras dele, à luz da lei brasileira de reciprocidade. Ainda não confirmou se vai taxar os produtos dos Estados Unidos em 50%. Mas que tipo de negociação cabe no momento que a gente tem um conteúdo como o dessa carta, defendendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, criticando também o nosso sistema judiciário? Olha, a lei de reciprocidade comercial não impõe a reciprocidade nas tarifas. Ela abre a possibilidade de uma série de medidas que poderão ser tomadas. Eu acho que nós não temos cacife político, econômico, para colocar como reciprocidade tarifária 50% nos produtos americanos. O Canadá quis fazer isso. O Trump disse a eles, olha, tá bem, você põe 50%, eu boto 100% nas tuas tarifas.
Então, além de reciprocidade, prevê uma série de alternativas. Eu acho que isso é que tem que ser discutido com os Estados Unidos. Inclusive, oferecer, já deve ter sido oferecido, eu imagino, não é? A redução de tarifas para uma série de produtos americanos que vêm aqui ao Brasil. O etanol americano, por exemplo, entra aqui com 18% de tarifa. Isso é uma possibilidade de negociação. Eu acho que o governo deve ter feito já um estudo, deve ter alternativas para oferecer ao governo americano. É isso que tem que ser feito. O ministro Alckmin e outros funcionários do governo deverão ir a Washington agora para conversar. A gente conversa aqui na Band News FM com Rubens Barbosa, ex-embaixador do Brasil em Washington. Mas, embaixador, talvez fique difícil uma negociação, já que no pé da carta, no pezinho da carta, é que Donald Trump ou os Estados Unidos citam ali a relação comercial, ou a questão comercial como justificativa para o aumento dessas tarifas, e ainda com informações até certo ponto bem imprecisas, né? Mas a questão ideológica foi colocada logo no início, citando, como a Roberta disse, Jair Bolsonaro, citando a STF. Como embaixador, o senhor acha que o tom da carta representa uma violação à soberania brasileira? Fere qualquer relação diplomática respeitosa e ética? O senhor tem esse entendimento? O tom foi pesado demais? Olha, nós já tivemos no passado situações tão graves quanto essa, né? Durante o governo militar, o presidente Jimmy Carter, dos Estados Unidos, interferiu aqui na questão de direitos humanos, entendeu? Declarações, autoridades da Embaixada Americana. E o Geisel, que era o presidente, rompeu o acordo militar com os Estados Unidos. Esse é um exemplo. O outro exemplo mais recente é da Dilma Rousseff. Espionaram as comunicações dela no Palácio do Planalto, da Petrobras e tal. Ela estava com uma viagem marcada, viagem de Estado aos Estados Unidos, e ela suspendeu essa viagem. E, em seguida, as relações se normalizaram, entendeu? Então, claro, isso é uma situação inusitada, além dessa questão da soberania, né, por causa da alegação sobre o julgamento, né, do Bolsonaro e tal, tem outro aspecto importante, comercial, que é o julgamento da regulamentação das Big Techs, que está mencionada na carta. Isso também era previsível que iria acontecer, entendeu? Porque eles reagiram a uma queixa que está correndo lá na Corte Americana contra isso. Houve aquela briga com Elon Musk, vocês se lembram, né, que houve aqui. Então, você tem, além do aspecto comercial, você tem esses dois aspectos. Por isso que eu digo, tem que negociar, não tem saída, entendeu? Agora, realmente, do ponto de vista do Brasil, é uma situação inusitada, em que está sendo contestada uma decisão da Suprema Corte brasileira. É um pouco, não é exatamente igual, mas é um pouco o que foi feito lá na Argentina, com o questionamento sobre o julgamento da Cristina Kirchner, né, pelo presidente brasileiro. Quer dizer, ele disse que, do ponto de vista dele, ela era inocente. Então, indiretamente, há uma crítica também ao sistema jurídico argentino. Por isso que isso choca um pouco, porque é uma coisa inusitada. Mas, como eu disse, você não pode julgar hoje essas questões comerciais com os padrões anteriores à eleição do Trump. As regras são outras. A regra hoje é o protecionismo dos países mais fortes e é a lei da selva, é a vontade política, é a força que prevalece nas relações econômicas. Desde abril, o mundo inteiro, isso não é contra o Brasil apenas, é contra todos os países. A gente precisa entender esse contexto. Não é só em relação ao Brasil. Por isso que eles deixam aberta essa possibilidade de negociação. Estão fazendo isso com todos os países. Não há outro jeito a não ser abrir negociações diretas com Washington. Uhum. Embaixador, a gente já falou aqui que é uma distância importante entre o discurso,
a retórica de Trump, o tom das cartas e os fatos, o que efetivamente deve acontecer, até porque tem um período aí, um prazo em que negociações certamente serão feitas, em que haverá diálogo, sem dúvida nenhuma, né? Independentemente do viés ou da discordância ideológica. Agora, tem pergunta de ouvinte, como o Fernando, por exemplo, dizendo o seguinte: um eventual rompimento comercial representa o quê? De fato, tem risco de isso acontecer? E quais seriam as consequências? Não, eu não acho que vai haver nenhum rompimento, nem de comercial, nem de qualquer outra natureza. Eu acho que isso vai se acomodar, entendeu? Os interesses de Estado, os interesses empresariais são muito grandes. O Brasil, os Estados Unidos é o principal parceiro, é o segundo parceiro comercial do Brasil. Depois da China vem os Estados Unidos. É um comércio de quase 89, quase 90 bilhões de dólares. Então, isso vai se resolver, né, pelos canais diplomáticos, pela negociação de técnicos, isso se resolve. Vai se resolver com todos os países, entendeu? Não vai ser... ninguém tem interesse em romper com os Estados Unidos. Quer dizer, eu acho, se alguém propuser isso aqui no Brasil, aí sim é uma coisa contrária aos interesses brasileiros. O interesse brasileiro hoje é negociar, abrir canais para reduzir, não vai desaparecer, mas reduzir essas tarifas, de acordo com o pronunciamento de vários setores empresariais que ficarão afetados, como vocês mencionaram. Muito bem, conversamos aqui na Band News FM com o ex-embaixador do Brasil em Washington, Rubens Barbosa, nos explicando um pouco mais a respeito do que significa essa carta enviada por Donald Trump ao Brasil, carta que afirma que o governo dos Estados Unidos vai taxar os produtos brasileiros em 50% a partir de 1º de agosto. Embaixador, muito obrigado pelas explicações aos nossos ouvintes. Bom dia para o senhor. Bom dia a vocês, bom dia a todos. Bom dia. E é claro, ao longo de todo o dia, outras entrevistas para a gente trazer mais análises a respeito dessa taxação, se é que de fato ela virá em 1º de agosto, conforme previsto nessa carta.